Evangelho de Marcos, capítulo 11, do 12 em diante. Diz o texto da palavra de Deus: no dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, pois não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós transformaram ela num antro de assaltantes. Quando os principais sacerdotes e escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Quando passaram na manhã seguinte, viram a figueira que havia secado desde as raízes. Então Pedro lembrou-se e disse: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, não duvidando no coração, mas crendo que será o que diz, assim será feito. Por isso vos digo que tudo que pedis em oração, crede que já o recebestes e o tereis. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, o servo se torna juiz. Esse é o tema desta porção do Evangelho de Marcos. Capítulo 11, nós vimos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele sai lá da região de Tiro e Sidom, numa caminhada de vários dias, e ele então entra em Jerusalém. Ele pega um burrinho que os discípulos haviam trago para ele, colocam roupas, espalham galhos de plantas, e dessa forma então Jesus entra na cidade sendo ovacionado pela multidão que acompanhava Jesus, clamando: hosana, bendito que vem em nome do Senhor Jesus Cristo. O servo entrou como rei em Jerusalém. Hoje o servo, ele se apresenta, ele age, ele toma a posição de juiz. Por quê, meus irmãos, a posição de juiz? Porque Jesus vai tecer aqui dois julgamentos. Primeiro, ele vai tecer um julgamento com relação à figueira. Ele amaldiçoou aquela planta, aquela figueira, aquela árvore, ela secou, ela morreu. Um juízo de Jesus para aquela árvore. O segundo julgamento, para o templo, para os sacerdotes e aqueles que ministravam no templo. Então Jesus vai exercer o seu papel de juiz contra aquela árvore que não deu frutos e contra o templo e aqueles que ministravam no templo, porque não estavam seguindo aquilo que Deus estabelecia. E, meus irmãos, isso tem que nos assustar num primeiro momento. Isso tem que nos inquietar numa primeira leitura do texto. Porque nós temos que compreender que Jesus, ele é juiz. A gente tem o hábito, talvez, de ver Jesus como o bom Salvador, gracioso, misericordioso, longânimo. Nessa visão que a gente tem de Deus, Só que nós perdemos a perspectiva que Jesus, ele vai assumir a função e a posição de juiz. E ele vai exercer o seu juízo com justiça. Então aqui no texto nós vamos ver nessa noite essa perspectiva do Cristo se tornando o juiz. E o juiz chegou para exercer juízo
também nas nossas vidas. Na semana passada nós vimos a entrada triunfal de Jesus, e muitos podem pensar, mas o que teve de triunfal nessa entrada de Jesus, em comparação com os reis romanos que vinham das batalhas e entravam, ovacionados, sendo aclamados pela multidão? Muitos dizem que não teve nada de triunfal. Jesus entrou montado num jumentinho, ele passeia pela cidade, vai até no templo, dá uma volta, era final do dia, e ele sai da cidade e vai para Betânia. Aparentemente não teve nada de triunfal naquele cortejo de Jesus, em comparação com aquilo que estava na mentalidade dos romanos com relação à entrada, a volta dos imperadores vitoriosos. O fato é, meus irmãos, que o triunfo de Jesus não foi numa questão política, como era a expectativa de alguns judeus naquele contexto. O rei, ele vem ungido, Jesus, ele é o Salvador, e a conquista, meus irmãos, ela não é política, a conquista, ela é espiritual. Jesus não destrona Herodes, Jesus não tira quem estava no poder naquele tempo, porque Jesus, ele vem como o rei espiritual. Ele é o rei dos nossos corações, ele é o rei das nossas vidas, ele é entronizado no trono do nosso coração, da nossa alma. Então o triunfo de Jesus é espiritual. E lá em Atos capítulo 4, versículo 4, nós vemos que 5.000 almas se convertem. Havia uma tradição naquela época de que, para o imperador ser aclamado vitorioso e voltar triunfante de uma batalha, ele deveria derrotar no mínimo 5.000 adversários, ele deveria matar 5.000 inimigos para ele entrar triunfante. E aí Atos 4:4, generosamente, o texto diz que 5.000 pessoas se agregaram à igreja. Então, o triunfo não é político, o triunfo é espiritual. Jesus não derrota inimigos humanos, ele não mata pessoas como o imperador e os grandes reis romanos faziam. Jesus, ele tira almas da escravidão, ele conquista almas, por isso ele é um rei triunfante para a glória do Pai. O triunfo, queridos, é o amor sobre o ódio. Jesus vem para trazer o amor ao coração das pessoas, pregar o amor, exercer o amor. O triunfo é da verdade sobre a mentira, a verdade sobre o erro, a verdade sobre o engano. O triunfo é da vida sobre a morte, porque nós estamos aqui na última semana de Jesus. Capítulo 11 começa a narrar a última semana de Jesus, que vai culminar na sua morte, na sua ressurreição, daqui a 5 dias. Então é o triunfo da vida sobre a morte, a ressurreição, a vitória do Senhor Jesus Cristo. Isso é para a gente muito esperançoso, meus irmãos. Jesus, ele reina, ele governa e ele se assenta no trono com poder e com autoridade. Amém? O texto diz no verso 12, que nós lemos no começo, só para os irmãos entenderem a dinâmica. Jesus entra na cidade de Jerusalém, ele faz esse tour ali, principalmente pelo templo, ele visualiza a situação, o cenário, já era final do dia e ele retorna. Se você ler, por exemplo, o verso 11 do capítulo 11, Jesus entrou em Jerusalém, ele vai ao templo, tendo observado tudo ao seu redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12, 3 quilômetros ali, meia hora de caminhada. Ele dorme em Betânia, muito provavelmente na casa de Marta, Maria e Lázaro. E aí o verso 12 tem a sequência desse momento. No dia seguinte, verso 12, depois de saírem de Betânia, indo para Jerusalém, então Jesus volta para Jerusalém, no caminho diz que Jesus teve fome. Meus irmãos, será que Maria não fez um bom café da manhã para Jesus? Como é que Jesus de manhã vai para o templo e na metade do caminho, não anda nem meia hora e já tem fome? Segundo alguns historiadores, o judeu fazia 2 refeições, uma na metade da manhã, por volta das 10 horas, e a outra no final do dia. Então, talvez aqui Jesus acordou lá 4 horas da manhã para orar, que tem menos fila no céu de madrugada, passou o tempo em oração, e aí quando amanheceu o dia, ele pegou os discípulos e foi caminhando. O fato é que ele teve fome, isso narra e também mostra a humanidade de Jesus. E aí quando ele sentiu fome,
o que ele avistou? Ele avistou uma figueira. Figueira produz o quê? Figos. Verso número 13, né? Ele avistou a figueira de longe, uma figueira com folhas, e ele foi verificar se achava ali algum tipo de fruto. Então, é importante você perceber esta narrativa, esse momento de Jesus, tá? Ele fez a vistoria no templo na noite anterior, ele dorme em Betânia, agora ele volta para o templo, e aqui ele se depara com esta figueira, que é a primeira personagem importante desse texto, e o segundo momento, a partir do verso 15, é quando ele chega no templo. Depois, a partir do verso 20, volta novamente a figueira em cena, e a gente vai abordar a figueira num único momento. O que é importante a gente ter em mente aqui, meus irmãos, que a maldição da figueira e a purificação do templo, os dois eventos têm uma única mensagem. A maldição da figueira e a purificação do templo tem uma única mensagem. Pastor, qual é a mensagem? Eles apontam para a condição espiritual de Israel. A figueira é um símbolo de Israel. O templo, o sacerdócio, também é um apontamento para Israel. Então, Marcos narra esses dois eventos, mas ele tem uma única mensagem. Ele está apontando para a falha, a falta, a negligência, a frieza espiritual do povo de Deus daquela época, o povo de Israel. Por falta de frutos, aquela figueira foi amaldiçoada. Por falta de uma espiritualidade no templo, Jesus, profetiza a destruição do templo, que acontece alguns anos depois. Então, essa única mensagem, meus irmãos, ela diz o seguinte: por fora, a figueira, não havia o quê? Frutos, só tinham folhas. E por dentro, o templo estava o quê? Corrompido. Os sacerdotes ali ganhando uma comissão por permitir aquela negociação de elementos no templo. Então, a mensagem ela é una aqui. O povo de Israel é descrito por Marcos. E é uma mensagem que hoje eu entendo também, meus irmãos, como uma mensagem para a igreja de Cristo. Nós temos que cuidar desses dois aspectos. Nós temos que frutificar, dar frutos. Por fora eles só tinham aparência, folhas sem frutos, a figueira. E por dentro, o interior, eles estavam corrompidos. Então nós temos que cuidar do coração. Nós temos que cuidar do nosso interior para que a gente produza frutos para a glória de Deus. Essa é a mensagem, esse é o resumo dessas duas passagens, desses dois eventos nesta noite. Amém? Tranquilo, queridos? Podemos avançar? Vamos analisar a questão da figueira, então. O texto diz no verso 13 o quê? Que Jesus viu uma figueira de longe. Essa figueira tinha muitas folhas. Ele foi lá para ver se achava algum figo. Ele estava com fome. E ao chegar próximo da figueira, ele não encontrou nada, senão as folhas. E aí Marcos diz que não era a época de figos. Existem várias possibilidades, vários estudos, várias explicações para essa figueira ter folhas e não ter frutos, mas Jesus esperar encontrar ali alguns frutos. Dizem que naquela época a figueira dava fruto 2 vezes por ano. Antes do inverno, alguns frutos eles ficavam ainda para depois do inverno. Então, existem várias possibilidades de explicação para essa situação. Mas o principal da figueira, irmãos, é o seguinte: o principal, mensagem central. Se a figueira tinha folhas, preste atenção, se a figueira tivesse folhas, era uma tendência de que nela também haveria frutos. Segundo os estudiosos, os especialistas em figueiras daquele contexto, as folhas, elas apontariam para a existência de frutos, ok? Então Jesus vai à figueira na expectativa de colher figos, mas ele se decepciona porque nela só havia então as folhas. A frustração de Jesus está justamente por aquela figueira dar uma mensagem falsa, uma mensagem negativa, e o termo que está na moda hoje, a figueira aplicou uma fake news em Jesus Cristo,
estava frondosa, de longe Jesus, né? Opa, uma figueira, muitas folhas, vai ter figos, eu vou poder matar a minha fome. E quando ele chega perto da figueira, a figueira não corresponde à expectativa de Jesus Cristo. As folhas apontavam para a existência de frutos. Ao se aproximar, Jesus ficou frustrado. Irmãos, nós como discípulos, nós temos que reproduzir internamente aquilo que o exterior ele aparenta. Tem que ter uma conexão entre aquilo que a gente apresenta exteriormente, as folhas, né, a nossa beleza exterior, com a produção do interior, que são os frutos. O cristão não pode apenas ter a aparência de cristão, ele tem que mostrar a essência, que é os frutos. A igreja não pode ter apenas uma aparência de uma igreja cristã, essa igreja tem que apresentar frutos. Irmãos, compreendem essa verdade? Então, essa é uma mensagem importante para nós. Jesus se aproxima de nós, ele espera, ele anseia que nós lhe apresentemos frutos. E se nós estamos apenas apresentando folhas, nós seremos julgados pelo Senhor, que é o juiz. E a destruição dessa figueira traz para nós duas lições básicas. Primeira delas, o fracasso. Entendendo aqui, meus irmãos, que o fracasso e o texto, a figueira e o templo apontam para Israel. Então nós temos como primeira concepção o fracasso de Israel, que falhou em dar frutos para a glória de Deus. Figueira é sempre apontado como uma representação da nação de Israel. Tá? Por vários outros textos, várias profecias do Antigo Testamento, a figueira era um apontamento, uma representação do povo de Israel. Então, ao ler figueira aqui, nós temos que ler como uma alusão aos judeus que fracassaram. Israel não estava dando frutos. Para que Deus concebe e forma a nação de Israel? Irmãos, começando lá com Abraão. Para que Deus chama Abraão e forma uma nova nação, a nação de Israel? Qual o propósito? Que através de Abraão e do povo de Israel, o nome do Senhor fosse conhecido em todo o mundo, em todas as nações. Então, Israel tinha como obrigação levar o nome de Deus a todas as nações. E Israel falhou nessa missão. Se nós entendemos que somos o Israel de Deus, se a igreja hoje está com a responsabilidade de levar a mensagem ao mundo, às nações, nós temos também que cuidar para não falhar, queridos, nessa expectativa do Senhor Jesus Cristo. Como que a mensagem do Evangelho vai chegar às nações? Através da igreja, através de mim, através dos irmãos. Israel fracassou, falhou nos seus frutos. Notem algo interessante no texto, meus irmãos. Não havia nada naquela figueira, somente folhas. 14. Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma fruto. Os seus discípulos ouviram isso. Aí o adendo do verso 15, a gente pula agora para o verso 20, queridos. Só para contextualizar, eles vão em Jerusalém, Jesus faz aquela arruaça lá no templo. Verso 19, cair da tarde, eles voltam para Betânia, eles dormem em Betânia. Verso 20, no dia seguinte, quando passaram na manhã seguinte, eles viram a figueira. E aí o que aconteceu com a figueira? Havia o que, meus irmãos? Verso 20, secado. E aí o detalhe que é para nós importante, secado desde as raízes. Aquela figueira, como que se ela começasse secando das raízes, ela então morre. E percebam que é de um dia para o outro. De um dia para o outro, a planta que havia folhas verdes, ela seca e agora só tem os troncos, os galhos secos. O que isso é importante? Lá em Mateus capítulo 3, verso 10, no texto paralelo, Mateus registra a pregação de João Batista, anunciando o caminho do Senhor. Mateus 3,10 diz que, João falando que o machado já estava posto à raiz. Então, notem isso, meus irmãos. João Batista, ele já pregou que o juízo de Deus, o machado estava na raiz da nação de Israel. E essa figueira agora aqui é a concretização da profecia de João Batista, de que o machado de Deus, o juízo de Deus, viria sobre a nação de Israel, e das raízes viria então a condenação.
Por isso que a figueira é uma representação da nação de Israel. Para nós, irmãos, quando alguém seca espiritualmente, como que começa isso? Começa da raiz. Ou seja, começa a secar do interior, começa a secar de dentro para fora, começa a secar do coração. Nós como discípulos, nós como cristãos, temos que cuidar com o nosso coração, guardar o nosso coração, porque a gente começa a secar espiritualmente de dentro para fora. O inimigo começa a lançar armadilhas, setas, ciladas, e a gente começa a negligenciar a vida com Deus, a vida espiritual, a gente começa a deixar a comunhão, a oração, a busca do Senhor, e isso vai esfriando o nosso interior, vai esfriando o nosso coração, e a gente começa a definhar, a gente começa a murchar, a gente começa a secar espiritualmente de dentro para fora, e quando a gente se dá conta, nós já estamos mortos espiritualmente. Quando o salmista fala o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda seguindo o conselho dos ímpios, ele diz que é como uma árvore plantada a ribeiras de água. Então a árvore que está à beira do riacho, ela se alimenta da água, ela nutre o seu interior, a sua seiva, ela fica sempre verdejante e dá o seu fruto. Mas a árvore que não se alimenta, que não traz a seiva espiritual, essa árvore vai secar de dentro para fora. Nós temos que ter cuidado com isso, meus irmãos. Quando alguém seca espiritualmente, começa de dentro para fora. E o que significa isso? A gente continua produzindo folhas, mas não dá frutos, até chegar um momento em que a gente perde as folhas, e aí a gente morre definitivamente. Então, temos que cuidar do nosso coração. Temos que cuidar do nosso coração. Jesus espera de nós frutos, e o pecado nos torna estéril. Por isso que temos que cuidar do coração, porque o pecado ele começa a agir aonde? No nosso coração. Se nós não cuidamos do coração, a gente começa a definhar espiritualmente, a gente morre. E outra questão, devemos cultivar raízes espirituais. Lembra que o machado bateu aonde? Segundo João Batista, na raiz. A figueira secou da onde? A partir da raiz. Então, nós como cristãos temos que cuidar das nossas raízes espirituais. Fazer a lição de casa, buscar a Deus todos os dias, ler a palavra de Deus, estarmos em comunhão, servirmos, nos envolvermos, para que isso traga nutrição espiritual. A comunhão gera nutrição, queridos. A leitura da Bíblia gera nutrição, a oração gera nutrição, o serviço gera nutrição. Então nós temos que estar conectados com as fontes que nutrem a nossa vida espiritual. Israel fracassou em dar frutos. Nós como igreja temos que cuidar para não fracassarmos também em darmos frutos. Amém, queridos? Qual que é a segunda questão aqui do texto da figueira? A fé. Jesus vai nos ensinar também sobre fé. Olha ainda o verso 21, 22 especificamente. A figueira secou das raízes, ela morre. Pedro lembrou do quê? Da palavra que Jesus disse lá anteriormente, né? Os discípulos ouviram no verso 14. Então, eles foram para o templo, Jesus purifica o templo, eles voltam para Betânia, dormem na casa de Marta e Maria, na manhã seguinte eles voltam para Jerusalém, eles passam pelo caminho, a figueira está seca, Pedro viu e Pedro lembrou da palavra que Jesus havia lançado no dia anterior contra aquela figueira. Lembrou-se disso, verso 21, e Pedro disse: mestre, olha, a figueira que você amaldiçoou secou. Interessante aqui, irmãos, que Marcos registra apenas 2 milagres negativos de Jesus, milagres para a morte. Não é comum você ver Jesus fazendo milagres para a morte. Jesus sempre faz milagres para a vida, não é assim? Ele liberta, ele expulsa o demônio, ele cura, ele salva, ele ressuscita o morto. Quando ele liberta o endemoniado gadareno, Jesus precipita indiretamente os porcos ao mar, né? Um milagre no sentido negativo, os porcos morreram. E aqui ele matou a figueira, também a questão negativa. Por que Jesus não abençoa aquela figueira para ela dar frutos, em vez de lançar essa palavra para que ela morra? Porque justamente a figueira representa a nação de Israel. E aí o verso 22, respondendo a Pedro ainda, Jesus respondeu: Pedro, tende fé em Deus. E aqui, irmãos, a partir do verso 22 até o final do verso 26, Jesus vai trabalhar a ideia de fé
no primeiro momento, porque aí na sequência, o que ele diz no verso número 23? Em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, olha, o que é não duvidar? É ter fé. Se eu não duvido, eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu não duvido. Então Jesus está trabalhando a ideia da fé. Se não duvidar no coração e crer, o que você pediu vai ser feito. Por isso eu vos digo que tudo que você pedir, a partir do 24, 25, 26, Jesus vai trabalhar a questão da oração, que a gente vai avançar um pouquinho depois. O que é fé? Fé é confiança em Deus. Essa montanha, o que significa isso? Montanha aqui é uma representação de dificuldade, é uma concretização. A montanha aponta para algo forte, um problema grande, aquilo que impede o caminho, aquilo que bloqueia a visão. Pastor, isso pode acontecer literalmente? Jesus está falando, olha, literalmente você vai pela fé transportar uma montanha daqui para lá? Eu não tenho essa fé, não sei se os irmãos têm essa fé, de você orar e uma montanha sair e se jogar no mar. A montanha aqui, irmãos, ela é, no primeiro momento, simbólico. São as dificuldades da vida, são as lutas, são as provações, as enfermidades, as doenças, tudo que nós temos de obstáculo na nossa vida, a montanha entra como essa representatividade. E como que a gente age diante dos problemas da vida? Como que a gente age diante das dificuldades, meus irmãos? Como que a gente age diante desses empecilhos? Com fé, não é assim que a gente age? Então se brotou uma montanha, ou se tem uma montanha, se tem um obstáculo, se tem uma dificuldade, como é que eu vou agir? Eu vou esmorecer? Eu vou desistir? Eu vou desanimar? Não, eu vou ter fé, eu vou exercer a minha fé, porque Jesus falou, olha, tenham fé, creiam, a ponto de você fazer grandes coisas através da sua fé. Então nós precisamos desenvolver a nossa fé em Jesus Cristo. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua confiança em Deus? Como é que está a sua dependência do Senhor? Quantas montanhas você tem que enfrentar todos os dias? Quantos obstáculos? Quantas dificuldades você tem que romper todos os dias? Exige, irmãos, fé. Fé constante, fé diária, fé perene. E aí então, a partir do 23, ele fala sobre a questão da oração. Melhor, verso 24. Eu vos digo, então, tudo que você pedir em oração, crede que já recebeste e o terei. Amém. Eu quero ganhar 100 mil reais amanhã, abrir o meu extrato bancário e ter 100 mil reais lá. Será que se eu fazer essa oração hoje à noite, amanhã vai ter 100 mil reais no meu extrato? Será, queridos? Né? Mas, pastor, Jesus está falando aqui, tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Então, se você pedir e não recebeu, é porque você não creu. Às vezes não é essa lógica simples, meus irmãos. Não é tão literal como o texto está dizendo aqui. Sobre a oração, o que a gente tem que entender? 3 coisas. Primeira, ela deve acontecer dentro da vontade de Deus. Ponto. Oração acontece, se materializa, é respondida se ela for colocada dentro da vontade de Deus. Se eu orar hoje, para amanhã ter 100 mil reais na minha conta bancária, se não estiver dentro da vontade de Deus, não vai ter. Mas se for a vontade de Deus, vai ter. Agora, a gente não pode tentar a Deus também. Tiago disse que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal para esbanjar nos nossos prazeres e deleites. Então, irmãos, graças a Deus porque Ele não responde todas as nossas orações. Graças a Deus porque Ele não responde todas as nossas orações. Ele não responde todas as nossas orações porque Ele sabe que tem oração que a gente faz que não deve ser respondidas. Mas, de uma maneira geral, a oração tem que acontecer dentro da vontade de Deus. E quem ora deve permanecer no amor de Deus. Perceba que aqui no final, 25 e 26, Jesus vai trazer essa questão do amor, a questão do perdão, a questão de estar em comunhão com Deus. Então a oração também precisa ter essa conexão de permanecer no amor de Deus. Porque aí entra o quê? Entra o interesse. O fulaninho está passando por dificuldade, né? O fulaninho sou eu, é você. A gente está passando por provações, por lutas, a gente vai em oração. Né? Campanha de oração, é jejum, é uma corrente. A gente faz, né, o jejum do Daniel, do Ezequiel, do Misael. A gente, né, foca porque a gente quer algo desesperadamente. Deus nos concede o que a gente procura. E o que a gente faz? A gente permanece no amor a Deus? Não. A gente esfria
A gente deixa Deus de lado até precisar de uma outra coisa, daí a gente volta tudo de novo. Então, oração tem que ser dentro da vontade de Deus, e quem ora tem que permanecer no amor de Deus. Porque o permanecer no amor de Deus é uma demonstração do nosso caráter cristão. Segundo, não é para emergências quando temos problema. Irmãos, oração não é SAMU e nem SIAT, tá? Tem gente que transforma a oração uma espécie de SAMU e SIAT. Deu um problema, recorre em oração. Né? O negócio apertou, busca a Deus. Não é só para emergências, para grandes problemas. Oração faz parte de uma disciplina e de uma vida, uma conduta espiritual. Então, a oração tem que ser constante, diária. Terceiro, é parte da comunhão constante e parte da adoração. Então, se eu não tenho o hábito de orar, a minha comunhão com Deus está prejudicada e a minha adoração a Deus está deficitária. Porque a oração, ela envolve comunhão constante e a adoração. Verso 24. Por isso vos digo que tudo que você pedir em oração, se crer, vai receber e o tereis. Parêntese, não é passe livre para todo e qualquer pedido. Não é, o verso 24, um passe livre para todo e qualquer pedido. Vai ter pedidos que ele não vai atender. Vai ter demandas que Deus não vai nos conceder. Então não devemos ser ingênuos espiritualmente, de invocar o verso 24 como cláusula pétrea da palavra de Deus, e colocar Deus na parede, dizendo: Deus, o Senhor disse no verso 24 de Mateus 11, que tudo que eu pedir, eu vou receber, então o Senhor tem que me dar. Não é assim que a banda toca, meus irmãos, não é assim que Deus age, tá bom? A fé, ela tem base na palavra de Deus, e a palavra de Deus revela a vontade de Deus para nós aqui na terra. Então é um conjunto, uma coisa está ligada à outra. A fé, ela é baseada na palavra de Deus. A fé tem que ser alicerçada à palavra, ok? A palavra de Deus, ela revela a vontade do Senhor. Se a nossa fé está alicerçada na palavra, e nós compreendemos a vontade do Senhor, Ele então vai atender as nossas necessidades. A oração, ela envolve perdão e fé. Verso 25. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Lembra de Jesus quando estava falando sobre a oferta? Jesus fala assim: se você estiver levando uma oferta ao altar, e lembrar que tem alguma desavença com alguém, o que Jesus fala? Deixa a oferta de lado, vai, se reconcilia com a pessoa, depois volta e entrega a oferta. Lembra de Caim, lá no Gênesis, nós estudamos hoje de manhã? O mesmo valor espiritual, a mesma verdade vale também para a oração. Se eu estiver orando, o Espírito Santo mostrar algo que eu tenho contra alguém, o que a Bíblia me orienta? Perdoa, libera perdão diante do Senhor. E aí continua a oração, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoar, o vosso Pai não vai perdoar também. Então, irmãos, a oração, ela envolve também o perdão e a fé. Um coração contaminado pela falta de perdão é um coração que vai ter dificuldade de agradar a Deus na oração. Nós precisamos estar em paz com Deus, para que as nossas orações sejam atingidas diante do Senhor, ou cheguem diante do Senhor. O profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós temos que ter essa percepção também. E a resposta é fruto da paz com Deus e da paz com os irmãos. A resposta de oração é fruto de paz com Deus e paz com os irmãos. A oração promove união. Nós oramos sozinhos, devemos orar sozinhos, temos que ter a nossa vida de oração, mas a oração também, ela envolve comunhão, porque nós devemos orar junto com outros irmãos. E amanhã de manhã você está convidado a acordar 6h30, pegar o seu telefone, seu celular, tablet ou computador, acessar o link, nós vamos estar amanhã às 6h30, numa semana de oração online. Você pode da sua casa se juntar conosco em espírito, para nós orarmos juntos ao nosso Deus. Amém, queridos? Então, a figueira, ela tem essa lição importante para nós. A fé, a oração, perdão, toda essa questão, e principalmente, Israel pecou, em produzir frutos para o Senhor. Agora vamos voltar para a gente encerrar do verso 15 até o verso 19.
Então, primeiramente, a figueira aponta para a falta de frutificação. E a segunda mensagem do texto é a purificação do templo por si só. Verso número 15 agora, voltamos ali no texto. Quando chegaram a Jerusalém, lembrando que ele dorme em Betânia, ele acorda de manhã e ele vai para Jerusalém. No caminho vê a figueira, não encontra figos, amaldiçoa, segue a jornada, entra em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, agora sim, meus irmãos, Jesus entra no templo. Lembra que no dia anterior ele só passou pelo templo? Na entrada triunfal, jumentinho, Jesus estava no jumentinho, chegou, passou pelo templo, no jumentinho, deu meia volta e voltou para devolver o jumentinho para o dono que ele tinha pego. Agora não, agora Jesus entra no templo, ele entra não no templo propriamente o lugar santo dos santos, mas ali no espaço do templo, né? E o que ele faz no templo? 3 coisas, ele expulsa aqueles que vendiam e compravam, ele revirou a mesa dos cambistas e as cadeiras daqueles que vendiam pombas. Então Jesus ele opera aqui o que é conhecido o milagre, ou a purificação do templo. Segundo alguns historiadores, estudiosos, e João tem essa perspectiva, Jesus já havia purificado o templo no primeiro ano que ele tinha ido a Jerusalém. Lembram que Jesus era judeu e todo ano na Páscoa Jesus ia ao templo. Não é a primeira vez que Jesus vai a Jerusalém e entra no templo, ele já tinha ido outras vezes. Segundo João, Jesus havia purificado o templo há 3 anos atrás, na primeira vez que ele foi até a cidade. Só que o que aconteceu? Se nós tivermos isso como uma perspectiva, se Jesus há 3 anos purificou o templo, agora estava tudo igual, ou seja, eles voltaram a praticar os erros e os pecados de antigamente. Jesus já havia feito ali uma purificação, mas os sacerdotes, os escribas, o povo retornou ao pecado. Isso tem alguma conexão com a nossa vida espiritual? Muitas vezes a gente se santifica, a gente se purifica, a gente busca a Deus, e aí depois a gente vai esfriando, e de repente a gente já está praticando tudo aquilo de errado que a gente praticava anteriormente. Então ele vai ao templo, ele purifica o templo, e ele então vai aqui dar uma lição muito importante para nós e para o povo judeu. E essa questão da purificação, ela traz para nós a verdade de que a nossa comunhão com Deus, irmãos, e a nossa intimidade não deve ser passageiro, não deve ser temporário. Nós temos que cuidar para não voltar às práticas das primeiras obras. O verso 15 apresenta para nós aqui 3 condenações. Qual que é a primeira condenação? Ele condena a corrupção dos sacerdotes. Sim, queridos, os sacerdotes estavam corrompidos. A liderança espiritual do templo estava corrompida. Os homens de Deus que mediavam entre Deus e o povo, eles estavam corrompidos espiritualmente. O texto diz no verso 15 que a primeira coisa que Jesus faz é expulsar aqueles que ali vendiam. Ele faz aquela purificação, e isso tem uma conexão muito forte com os sacerdotes. Por quê? Segundo os estudiosos, eles, os sacerdotes, recebiam uma porcentagem dos lucros daquelas atividades. Lembram que era Páscoa, muitos judeus iam para Jerusalém para essa festa. Jerusalém tinha 3 vezes mais a sua população nessa semana da Páscoa. Eles iam lá para cultuar, eles iam ao templo, e muitos desses peregrinos, porque vinham de muito longe, eles não traziam os animais vivos. A pessoa caminhava quilômetros, como é que ia levar um animal? Então o que eles faziam? Vendia o animal, trazia o dinheiro, ou trazia o dinheiro para comprar animais ali em Jerusalém. Até porque o animal que era apresentado tinha que ser puro, perfeito. E os sacerdotes criaram um esquema, segundo os estudiosos, de que se a pessoa não comprava desses vendedores ali do pátio, quando a pessoa chegava com o animal, o sacerdote falou, não, tem um defeitinho aqui, não pode apresentar esse animal. Então eles forçavam, condicionavam os peregrinos a comprar os animais, as pombas, naquele ambiente ali. E os cambistas, por que cambistas, meus irmãos? Vinham peregrinos de várias nações, cada nação tinha a sua moeda, e no templo era aceito apenas uma moeda, ou a moeda do templo era diferente, não podia ter imagem, não podia ter nenhum retrato, era uma moeda de prata.
Lembra que tinha a moeda com a efígie do imperador? Dai a César o que é de César. De quem que é a cara que está na moeda? Jesus fala para Pedro. Então, era uma moeda específica. E nem todo mundo que vinha de longe tinha essa moeda. É a mesma coisa que você chegar no Paraguai com real e você tem que cambiar para o dólar. Né? Ou ir na Argentina tem que cambiar para o peso. Isso era feito de uma maneira até proposital, para levar as pessoas, forçar os peregrinos a comprar os animais e trocar o dinheiro com os cambistas. E nesse pacote todo, meus irmãos, os sacerdotes levavam o dele. Levava os 10% ali, né, da propina. Um comentarista dizia que essa venda de animais era feita lá no Monte das Oliveiras anteriormente. Só que daí os sacerdotes, né, combinaram com os vendedores e trouxeram a venda dos animais ali para o pátio dos gentios, né, mais próximo do templo, por conta desses aspectos, né? Então, dentro dessa realidade, os sacerdotes eles tinham se corrompido. E nessa negociação dos animais, das moedas, né, eles ganhavam um dinheirinho extra. E além disso, o judeu na Páscoa ia a Jerusalém pagar o imposto do templo uma vez por ano. Já tinha Receita Federal naquela época, né? O leão já comia o dinheiro do povo naquela época. O judeu ia ao templo e pagava o imposto do templo e tinha que ser com a moeda específica do templo. Então, criava uma condição aqui econômica ideal para essa corrupção. O mercado ficava no átrio dos gentios. E aqui é importante, irmãos, esse aspecto. Esse mercado, essa negociação, ficava no átrio dos gentios. Como se aqui o templo fosse, né, o lugar santo, o santo dos santos. Lá fora tinha o pátio das mulheres e mais fora tinha o átrio dos gentios. Os gentios não podiam entrar dentro do espaço do templo, porque se eles entrassem, eles eram mortos. Então, o gentio ficava lá fora, no pátio dos gentios. Com a perspectiva o quê? De ouvir os cânticos, de ouvir a adoração dentro do templo. Só que como lá fora tinha uma feira livre, como é que o gentio iria ouvir? Como é que o gentio poderia conhecer? E além disso, o pátio dos gentios, ou o átrio dos gentios, era o lugar onde os judeus deveriam exercer um trabalho missionário. Porque os gentios que vinham para Jerusalém e tinham essa proximidade, era a oportunidade deles pregarem, né, o Deus, como se fosse hoje pregar o Evangelho. E eles corromperam esse espaço dos gentios a ponto de aquilo que era para ser um campo missionário virou uma feira livre. E aí o gentio não ouvia os levitas cantando dentro do lugar santo, porque o pessoal estava oferecendo, né, pomba, R$5 e moeda e troca. Você já foi numa feira livre? Já foi Paraguai, imagina Paraguai no feriado, naquele centro, é mais ou menos essa muvuca que acontecia naquele lugar. Não tinha como ali ser um lugar de evangelização, de pregar a palavra de Deus, e responsabilidade dos líderes que fizeram isso. Eles neutralizaram esse campo missionário. O lugar de adoração se tornou um lugar para oportunismo, para comércio e para idolatria. Então, primeiro juízo sobre os sacerdotes. Segundo juízo, a exploração dos cambistas e dos vendedores. Ele purifica o templo, expulsa os que vendiam e os que compravam, e vira a mesa dos cambistas. Por todo esse aspecto que eu já descrevi para os irmãos, né? A questão do imposto, a questão de uma moeda específica, que não podia ter imagens, né, nessa moeda. Os cambistas tinham muito lucro nessa troca, né? Eles se aproveitavam disso para ter um lucro exorbitante em cima disso, e os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os líderes ganhavam uma parcela dentro dessa negociação toda, né? Interessante que Jesus faz um outro detalhe aqui. Ele vira a mesa, as cadeiras daqueles que vendiam pombas. Por que esse detalhe é importante? Porque a pomba era o animal que deveria ser oferecido pelas pessoas mais pobres. Quem não podia oferecer um carneiro, né, ou um bezerro, podia oferecer uma pomba. Lembra de Maria e José, quando Jesus nasceu, ofereceram uma pomba? A pomba era o sacrifício que custava menos, mas até nesse aspecto, eles estavam dificultando até os mais pobres de adorar a Deus. Por quê? Porque a pessoa podia pegar uma pomba, né, trazer essa pomba na gaiola e chegar lá
e oferecer. Mas ele não podia trazer essa pomba de fora, ele tinha que comprar dos cambistas, então forçava o mais pobre a comprar, superfaturado, né? Se ele pegasse a pomba lá não custaria nada, mas aqui ia ter que tirar dinheiro do bolso. Então, até os mais pobres estavam sendo oprimidos e impedidos, né, ou explorados na sua adoração. Por isso que Marcos registra aqui que ele virou a mesa, a cadeira daqueles que vendiam as suas pombas. Então, primeira condenação aos líderes, segunda condenação aos cambistas e vendedores, e a terceira condenação, o povo. Veja o verso 16, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. O que significa isso? A mesma coisa se você quisesse sair lá de fora para ir aqui atrás, você passasse por dentro do templo por essa porta. As pessoas cortavam um caminho pelo pátio dos gentios. Para ir de um lugar ao outro da cidade, de uma extremidade na outra, a pessoa não fazia a volta por fora das muralhas do templo, ela cortava por dentro das muralhas. E isso, meus irmãos, profanava aquele lugar que deveria ser um lugar de adoração. Por isso que o templo é um lugar de adoração, né? A gente tem que ficar sentado, não pode ficar caminhando, atravessando, né? Então tem essa conotação aqui, né? Se a gente fica caminhando, conversando, a gente profana o lugar de adoração. Jesus então condena o povo, porque eles estavam tornando o templo ali, pelo menos aquele espaço, num lugar profano. Eles estavam pecando nesse sentido, né? Fazia o contorno, caminhava um pouco mais, e no passar por dentro, um encontrava com o outro, começava a conversar, né, começava ali a dialogar, e quando via, virava ali uma feira. O pessoal, né, tumultuava aquele espaço, tirava a santidade, tirava a veneração, tirava a adoração daquele recinto que era um recinto sagrado. Assim Jesus, depois de fazer tudo isso, ele cria um ambiente para, no verso 17, então, ensinar as pessoas. Ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa é chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês transformaram num antro de salteadores. Essa questão do antro de salteadores tem a ver com o caminho para Jericó. Lembra que a Jericó, Jerusalém, né, ficava o caminho perigoso, onde aquele homem foi assaltado, que o bom samaritano, né, entrou em ação. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês tornaram o templo um lugar mais perigoso do que as fendas, né, os becos entre o caminho de Jerusalém e Jericó. Vocês estão assaltando mais o povo do que os assaltantes lá naquele caminho. Essa é a conotação dessa expressão de Jesus. Vocês transformaram o templo num antro de assaltantes. Eles estavam literalmente assaltando o povo, roubando o povo, oprimindo, né, os adoradores. E hoje em dia a gente presencia isso também na nossa sociedade. Assim, Jesus criou um ambiente para ensinar acerca da real função do templo. Irmãos, qual que era a real função do templo? Qual que é a concepção do templo? Qual que é a profecia para o templo? Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O templo estava sendo uma casa de oração para todos os povos? Não. Não estava cumprindo a função para a qual ele foi estabelecido. Deixou de cumprir o propósito original pelo qual Deus estabeleceu o templo e a nação de Israel como um todo. A minha casa é casa de oração. Os gentios que vêm de longe, eles vêm aqui para orar, para clamar. Quando Salomão dedica o templo, lembram lá da dedicação de Salomão? Toda oração que se fizer nesse lugar vai ser respondida. O estrangeiro que vier e orar vai ser respondido. O templo era uma casa de oração para todos os povos. Mas toda aquela turba dos sacerdotes, dos líderes, dos cambistas, enfim, tornaram aquele lugar um antro de assaltante, de perdição e de condenação. Irmãos, a igreja é um lugar de adoração. Nós somos, né, esperança para os povos. Nós temos que manter esta finalidade. Aquele pátio era o lugar da evangelização, e isso precisava ser resgatado para o povo de Israel. Jesus entra, purifica o templo, ele volta para Betânia, como a gente já viu, dorme, no dia seguinte ele volta a figueira, e na semana que vem a gente vai ver a partir do verso 27, né? Mais uma vez Jesus voltando a Jerusalém. Isso vai ser muito comum. Jesus vai em Jerusalém, passa o dia, volta, dorme em Betânia. Ele faz esse trajeto, né, todos os dias até ele ser morto em Jerusalém.
A figueira aponta para a nação de Israel. O templo aponta para a nação de Israel, que havia falhado em produzir frutos e falhado no seu propósito de ser uma casa de bênção para todas as nações. Amém, queridos? Para a gente fechar, 3 aplicações. O foco de Jesus aqui é o templo. Templo, lugar de adoração. Precisava ser purificado. Meu irmão, qual que é hoje o lugar de adoração de Jesus nas nossas vidas? Hoje, qual é o lugar de adoração? Aonde nós adoramos? Como nós adoramos? De que maneira nós adoramos ao Senhor Jesus? Nós somos o templo, não é assim? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós somos o lugar de adoração. Então, Jesus quer purificar o nosso coração, a nossa vida, o nosso interior. Jesus quer purificar a mim, a você, para que nós nos tornemos perfeito lugar de adoração. Ele quer purificar a nossa vida. Jesus precisa estar no coração, para esse coração poder adorá-lo. Jesus purifica o templo, ele faz esse movimento para que resgatasse o seu propósito original. O pecado nos afastou de Deus, mas Jesus ele vem como Senhor e Salvador para purificar o nosso coração, para restaurar a nossa vida, para que a gente volte e se torne o lugar de adoração, como Jesus disse para a mulher samaritana, em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Eu sou o templo do Espírito. Eu sou a casa de Deus, eu sou o lugar de adoração. Ele quer purificar o meu, o seu, o nosso coração, para que a gente possa adorá-lo. Segunda aplicação. O templo deixa de ser necessário. Aqui Jesus já está profetizando o fim do templo. Não aqui, mas a gente vai ver depois. Em outro momento, quando eles voltam para o templo, Jesus aponta para os discípulos, eles falam, olha que pedras, que construção, que maravilha. Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra. Então Jesus já está dizendo, olha, esse lugar, ele vai deixar de existir, porque ele perdeu o seu propósito. Então, Jesus já antecipa, profetiza, que o templo, aqui irmãos, físico, tá? Construção física, deixará de ser necessário. Porque Jesus agora se torna, né, o templo, e ele transforma a nossa vida, o nosso corpo, como lugar de adoração. Se nós sairmos daqui e formos para a Rua Gavião, lá vai ser o lugar de adoração. Mas se nós não tivermos a Rua Gavião, não tivermos templo, não tivermos prédio, nós vamos continuar adorando a Deus, porque não precisamos de uma construção. A adoração é feita no nosso interior. Terceira e última aplicação. Os discípulos estavam com Jesus em todo esse processo. Por quê? Porque eles iniciaram um novo ciclo. Até aqui os discípulos são espectadores. Até aqui os discípulos são aprendizes. Até aqui eles estão observando Jesus. Mas a partir, irmãos, dessa última semana, os discípulos vão se tornar atores. Jesus vai morrer, vai ressuscitar, vai para o céu. Quem vai dar continuidade ao ministério de Jesus? Os discípulos. Então, agora eles vão passar por esse processo. Eles deixam de ser espectadores apenas, né, observadores. Eles vão se tornar atores, testemunhas. Agora eles vão ter que produzir frutos. Eles não podem apenas ter folhas. Eles vão ter que frutificar, porque está nas mãos deles levar o ministério e o Evangelho de Jesus a todas as nações. Fica de pé, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Jesus, pela sua palavra. Continua falando no nosso coração, que possamos frutificar para a tua honra, para a tua glória. Possamos, ó Deus, cumprir o papel, a missão que o Senhor tem reservada para nós como teus discípulos, teus seguidores, teus adoradores. Nos dê essa percepção, essa visão, esta compreensão. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar, vamos adorar o nosso Deus.